A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Que Deus o abençoe. Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora. Você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, para o mundo, é a palavra de Deus. Amém? Vamos falar sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Diz Romanos 5, versículo 1 primeiro, só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai querido e amado, Deus santo e glorioso, Deus onipotente, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a tua palavra. Me dê graça, Senhor, que o Espírito Santo fala no meu coração e nos meus lábios. Que, Senhor, que essa live atinja um maior número de pessoas, para a glória de nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, nós justificados, pois mediante a fé, precisa ser justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Creio que Jesus Cristo é poderoso para justificar de todo pecado que você cometeu e de justificar você de todo pecado. Veja bem, justificado pois mediante a fé. Como é que aqui não está falando para uma pessoa crente, não, ou descrente. A pessoa do mundo não tem fé. Aqui está falando para mim, para o irmão, para a irmã, o jovem, adolescente, o pastor, o obreiro, justificado pela fé que você, meu irmão e minha irmã, que nós temos, pois, mediante a fé. Sou justificado das minhas fraquezas, dos meus pecados, das ignorâncias, dos erros que cometo. Quando eu clamo ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé que eu tenho nesse Jesus, que me garantiu que um dia voltava para buscar a mim e a ti. Imediatamente eu sou justificado mediante a fé. Se eu quiser justificativa dos meus erros, das minhas fraquezas, se é irmão, o jovem, o irmão, o pastor, o obreiro, mas não tiver fé que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para te comprar. Se eu não sou justificado pela fé em Cristo Jesus, para que eu tenha paz com Deus, como vive um coração de um cristão, de um homem e de uma mulher, que não tenha fé o suficiente para vencer as batalhas do dia a dia, para viver, para lutar com as agrulhas, com os espinhos, para que possa ter paz com o Pai. Porque Deus não tem culpa de nada errado, de nada que acontece. A enfermidade que sobre mim está, eu posso justificar, sim, mas Deus quer que eu assuma o pecado que atingiu a humanidade, também atingiu a mim. Quantas vezes eu errei, igual erra a pessoa que não aceitou Jesus. Mas um dia Jesus Cristo me aceitou quando eu levantei as mãos. E eu creio pela palavra que eu ouvi, que aprendi.
que ainda que eu morra, eu estarei com o Senhor na eternidade. Para mim ser justificado neste mundo pela fé em Cristo Jesus, aí eu tenho paz, você tem paz, eu tenho paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, é um versículo muito profundo. Quando eu quero ser justificado, pois mediante a fé, se eu sou um homem que vivo por fé, eu não estou chorando porque estão falando contra mim, porque estão me queimando. Eu vivo pela fé. Ainda que alguém diz que eu não sou, eu serei justificado pela fé. Ainda que eu não sirva para o ser humano, eu tenho paz com o Pai. Sou justificado pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, o meu irmão, o teu irmão, aquele que me deu o direito de vida eterna quando eu merecia morte eterna. Minha irmã, se você quer ser justificada por meio da fé e ter paz com o Pai, a paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, aleluia, o Senhor Jesus Cristo. Ele espera que nós cremos nele. Não tenho nada que eu possa fazer, tenho só que crer no Senhor Jesus Cristo e ser justificado em o nome do Senhor Jesus, mediante a fé, e ter paz com o Pai, com nosso Deus, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de poder. Se eu tenho paz com o Pai, sou justificado pela fé que tenho em Cristo Jesus e tenho paz com o Pai, eu não posso perseguir a ninguém. Não tenho desejo de perseguir. Não devo matar ninguém, não tenho desejo de matar. Não devo falar mal de ninguém, não tenho desejo e eu tenho paz com o Pai. Sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Tenho paz com Deus Todo-Poderoso. E essa paz eu tenho por meio de Jesus Cristo. Se eu estou enfermo, glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele me colocando no prumo de Amós para que um dia eu chegue diante do Pai, justificado pela fé que eu tenho em Jesus Cristo e que eu possa ter paz com Deus. Um dia estarei na eternidade com o Pai. E tudo o que aconteceu aqui não lembrarei mais. Mas Deus, pela bondade dEle, me deu a graça de reconhecer que eu dependo dEle. Tenho que viver pela fé em Cristo Jesus. Ter fé que todo pecado que eu cometi, pela fé em Cristo Jesus, eu ser justificado. Então agora eu tenho paz com Deus, nosso Pai. Minha irmã, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua luta. Não sei qual é o seu pecado. Não sei qual é a tua angústia. Não sei qual é os desejos da sua alma, da carne, das mãos, dos pés e dos olhos. Eu não sei como você trata a sua vida espiritual. Eu só sei, busca para ser justificada pela fé em Cristo Jesus.
justificado pelos seus erros, pelo seu pecado, pela luta, pela murmuração, pelas calúnias, essa dor que você está sofrendo, esse câncer que está assolando. Isto é Deus te colocando no prumo de Amós, para que você reconheça que Deus te ama, mas que Deus ama aquela pessoa que você ignora, que você levanta e fala mal. Deus quer colocar, quer de você junto com Ele lá. Então busca justificação, pois mediante a fé você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Você crê que Jesus Cristo é perdoador de todos os pecados. Esta justificativa pela fé, você pode pedir, buscar justificativa do seu erro que você fez no tempo da ignorância. Hoje que você crê em Cristo Jesus, aquilo que você fez na ignorância, você passa a ter vergonha dos seus atos do passado. Mas todo o pecado que você comete, minha irmã e meu irmão, que eu cometo, que nós cometemos, sendo crente, temos que buscar ao Senhor, para que Ele, pela misericórdia, nos perdoa e nos justifica. O que me faz eu ser um homem justo não é eu ser que sou bom, é Jesus Cristo que justifica-me mediante a fé que eu tenho nele. Minha irmã, é o que eu digo para ti, minha irmã jovem, adolescente, mulher de meia idade, pastoras, missionárias, meus pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos e cooperadores. Este que vos fala, aprendi com o Senhor, pela misericórdia dele, é amar o irmão e a irmã, o jovem, o adolescente, o velho, o rico, o pobre, o preto e o amarelo, o branco, o moreno, o cego, o aleijado, o surdo, o mudo, aquele que me ama e aquele que me odeia. Eu aprendi por Jesus Cristo, olhando para a maneira dele andar, dele falar, dele amar. Quando alguém queria matar, ele curava o enfermo. É um a menos enfermo na terra. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o tempo, quantos tempo eu estarei aqui na terra. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero vos dar um conselho. Ame o seu irmão, ame a sua irmã, ame o seu esposo, ame a sua esposa, ame o seu pastor, ama a sua pastora, mas não despreza um pequenino, não despreza uma pequenina, não despreza o homem ou a mulher com suas cães brancas. Ame, ouça o conselho dos anciãos. Não fale mal de ninguém. Se alguém falar mal de você, você fale ao contrário quando falar para você que alguém falou de você. Você vai dizer, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. A pessoa que trouxe a mensagem não tem como levar a fofoca de volta. Você só responde a uma mulher de Deus. Eu a amo, é minha irmã. Eu a amo, é meu irmão. Morarei junto com ele na eternidade. Jesus Cristo justifica a mim e ao meu irmão, a minha irmã,
o pastor e o obreiro. E assim nós teremos paz com Deus, lá na glória, por intermédio de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, por que as enfermidades estão assolando a sua vida? Por que a angústia, a tristeza? Você não sabe que você vai ter que partir desta vida para outra? Por que você está gemendo? Por que você está chorando? Por que você está lamentando? Eu sou crente, eu sou fiel. Será que você era mais crente e mais fiel do que o próprio Jesus? E Deus ficou olhando do céu e vendo aquele povo pecadores a chicotear e transpassar, pregar numa cruz e ele expirar. Lembre-se, aquele prego lá na cruz, ele expirando na cruz foi que te deu comunhão. Ele está apto para justificar a você, meu irmão, seu pecado, meu irmão, meu pecado, o nosso pecado. Jesus Cristo levou sobre ele. Ele sabe que tudo aqui é difícil. E ele sabe que nenhum dos homens é igual a ele, cheio do Espírito Santo, porque ele era o próprio Deus. E ele sofreu a angústia, a dor, mas ele era justificado pelo Pai. E ele subiu e agora nos justifica, pois mediante a fé que nós temos nele. Se você acha que você não é digna, ou digno do perdão de Deus pelo que você fez, é porque a sua fé não está em Cristo Jesus. Crê somente e verás a glória de Deus. Jesus Cristo está preparando um povo especial e zeloso de boas obras para levar para a glória. Aonde ele estiver, estaremos lá com ele. Amados, aleluia. Você sabe que o lugar para onde nós vamos, aqueles que é justificado por Cristo Jesus, é por isso que eu vou chegar, justificado pela graça, pela fé que eu tenho em Jesus. Vou ter paz com Deus por meio de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. É um lugar lindo, maravilhoso, mas não tem vaidade, não tem assim, correria, não tem programação de festas. Lá é a glória de Deus. Lá não tem aviões, lá não tem carrões. Os carros lá são santos. Carro de Deus, lá na glória. Aonde nós chegamos para ser recebido da partida dali para frente, nós vamos de carros do Senhor. Tudo simples. Os homens e as mulheres, quando chegou até ali, estão todos simples. A misericórdia de Deus, a bondade do Pai, tem me mostrado isto. É tão simples. Eu não vi nenhuma mulher de cabelo cortado. Não vi nenhum homem de paletó e gravata. Eu não vi nenhuma mulher de vestes resplandecentes. Não vi nenhum velhinho de cabelo branco. E nenhuma velhinha. Eu vi todos como ovelha. E era ser humano. Lá nós não somos o homem que somos aqui. Lá nós não somos a pessoa. Você não reconhece a pessoa. Todos somos espirituais. Amados, eu não sei qual é
o temor que você tem, meu irmão, minha irmã, de partir desta vida para outra. Não, não temos. Prepara-se para este dia. Meditando na palavra de Deus, se eu ser justificado por Deus, por Cristo, mediante a fé, me faz eu olhar para as coisas deste mundo. Eu tenho que deixar tudo preparado para que eu não morra e deixe contas para os outros pagarem. Que eu não morra e deixe problemas para os outros resolverem. Que eu não morra e deixe ninguém falar de mim com certeza que eu pequei, que eu errei. Continuar falando de mim depois da minha morte. Falando do mau testemunho, sim ou não, depende do ser humano. Mas, do jeito que eu amo, continuarei amando. E espero que um dia, você, meu irmão e minha irmã, que nesta vida, ministerialmente, ou como crente, sempre tentou me matar, me humilhar, que você não passe por esse caminho, para que você não deixe de servir a Deus pela fraqueza, porque o homem que sabe, aprende a matar, falar mal, espancar, ele não aguenta a mancada. E o amor de Deus é muito grande. Você quer partir para a vida eterna sem angústia, sem dar tristeza, sem dar tempo, sem dar trabalho para as pessoas. Seja humilde, busque a justificação em Cristo Jesus pela fé. Veja Cristo pela fé, por as mãos sobre a sua cabeça e curar as enfermidades. Para você justificar, meu irmão e minha irmã, você não pode falar que você não faz isso, não sente aquilo. Você tem que dizer: eu carrego a minha cruz. Eu sei o tamanho da cruz que eu levo. Jesus me justifica. Me dê graça, me dê unção. Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. E eu creio que o Senhor vai me perdoar. Porque você sabe, meu irmão e minha irmã, que você erra. Você sabe, pastor, que você erra. Você sabe, pregador, que você erra. Eu sei que eu sou falho. Por isso eu peço justificação, pois mediante a fé que eu tenho em Cristo Jesus, para que eu tenha paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ter paz com meus irmãos, com as minhas irmãs, com os meus pastores, com os meus vizinhos, com a minha família. Oxalá que todos os meus, que fossem do meu sangue, fossem salvos. É o desejo da minha alma. E eles estão fazendo mal para eles mesmos. Minha alma chora. Eu oro e apresento a Deus e peço a misericórdia do Pai. Mas a salvação é individual. Tem pai, tem pastor, tem mãe que interroga a Deus e põe a mão, põe o pé no chão e diz: eu não aceito o meu filho, a minha filha, desviada a servir Satanás, eu criei na igreja. Amado, peça em Cristo Jesus, seja justificado das palavras que você fala. Quantas vezes você viu a filha da irmã, o filho da irmã, do irmão, o pastor errar? Quantas vezes você acusou seu pastor ou os pastores
Nós temos uma unção de Deus, aquele pastor que crê como eu creio, que eu fui chamado pelo Pai, pela fé em Cristo Jesus. Eu não sou pastor porque eu disputei a vaga de pastor. Não sou pastor porque eu corri e pedi e paguei para ser pastor. Eu sou pastor porque Jesus Cristo me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu era um homem ateu. Quando Jesus Cristo me salvou, pela bondade dele, ele lançou para trás dele e de mim todo o pecado que eu cometi até ali. Nunca batei, nunca roubei, nunca estuprei, nunca violentei, nunca bati ninguém. Mas eu era incrédulo. Nunca fui preso, nunca conheci nem maconha, que na minha época tinha forte era maconha, nem isso. Eu sempre fui um homem que andava sozinho. Eu era um homem que eu andava, eu não tinha Deus comigo e também não tinha o diabo, porque o diabo quem tentava me matar. Eu não confiava. Confio no ser humano depois que Jesus Cristo me salvou. E para me confiar, é como Jesus Cristo confiou nos discípulos. Aprendi tudo com ele, sabendo que nenhum deles era leal com ele no momento da dor. Que tinha um traidor, que tinha 11 que negava, mas ele amava os 12. Chamava de amigo. Por isso que hoje eu estou com Jesus Cristo, buscando. Eu digo para você, minha irmã e amiga, eu te amo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu te amo, tenho desejo de te abraçar, te beijar, como disse Paulo. Na areia da praia, se beijaram, homens e mulheres despediram de Paulo. Oxalá que nós, os crentes, pudéssemos abraçar a ambos e saber que estou abraçando o templo do Espírito Santo e não uma pessoa que me conduz à perdição. Quantas almas perecendo, quantas pessoas enfermas, quantas lutas para vir até a igreja neste ano. Quantas enfermidades, aleluia. Mas ainda tenho muito que falar da parte de Deus para a humanidade. Um dia o Senhor vai me dar a oportunidade, Xerlamaço de canta, de pôr as mãos no paralítico, porque ele é pela fé em Cristo que eu estou fazendo essas coisas. Na cabeça de um cego ele enxergar. Ressuscitar um morto. Quem é um coração duro, parando, enfermo, inchado? O que é isso perante Deus? Não é nada. Pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, todas as enfermidades saem. Meu irmão, o que é a pressão, AVC, colesterol? O que é diabetes? O que é a cegueira? O que é o câncer? O que é isto perante Deus? O que é isto para Cristo? Visto que a morte não é nada para Ele. Eu estou na presença do Senhor Jesus Cristo. É na presença dEle onde eu me encontro, para que o Espírito Santo de Deus faça a obra em cada coração. Aqueles que estão enfermos,
aqueles que estão dentro da igreja, que não fala com o irmão, a irmã não fala com a outra, aquele pastor que não fala com outro pastor. Amados, seja justificado pela fé em Cristo Jesus, para ter paz com Deus, nosso Pai. Perdoa aqueles que te ofendem, aqueles que falam mal de você. Eu não tenho inimigo neste mundo, salve-se a Satanás. Este é o meu terrível inimigo na terra, porque ele é inimigo da família que Deus fez, inimigo da igreja, inimigo de tudo que é bom para Deus. Mas na igreja eu tenho irmãos e irmãs, pastores e obreiros. No mundo eu tenho bons vizinhos, parentes, meus amados. Porque é angúria, porque é mágoa, porque alguém da sua família não te aceita, ore por eles e ame eles. Essa pessoa, ele é carente de amor. Por isso que ele não te ama, ele se sente inferior a você. Baixa a cabeça, vai até ele, dê um abraço, ore por ele, diga que ama ele. Vamos orar para que as enfermidades caiam por terra. Vamos ser irmãos de verdade. Vamos dormir e pedir a Deus que me mostre a necessidade da minha irmã e do meu irmão. E assim, tudo que você ver de mim, receber de Deus para falar para mim, tem liberdade. Eu sou servo do Senhor como você. Meus irmãos e irmãs, pastores e obreiros, ora um pelos outros, ore pela família, ore pela igreja. Não condenei-vos, não condeneis. Seja justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está enfermo, por meio da fé em Cristo Jesus, eu vou estar orando. Pode ser câncer, pode ser qualquer uma das enfermidades que eu falei. Se você crer, Jesus Cristo vai curar, tá bom? E você vai, após curar, você vai testemunhar o que Jesus Cristo fez e continua a buscar a justificação de Deus. Estarei orando. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, preguei a Tua palavra. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita o coração desse irmão, visita o coração dessa irmã, Senhor. Visita aquela irmã que está com os rins parados. Visita a irmã Miriam que está no hospital, Pai querido. Visita, meu Pai celeste amado, aquela irmã que pede oração por ela e pela família. Ó Deus, visita, Senhor, as viúvas, visita os órfãos. Pai, cura, Senhor, os irmãos que estão cancerosos, os cegos, paralíticos. Ó Senhor, cura, Pai querido e amado, aquele que tem problema nos rins, nos fígados, no coração, nas vistas, na mente, nos nervos, diabética, seja diabetes, cura o colesterol, dá coração novo, Pai querido. Ó Pai amado, cura todas as enfermidades, levanta os paralíticos, perdoa os pecados, perdoa as fraquezas, justifica este homem, esta mulher, esse pastor, esse obreiro, esse jovem, adolescente e essa criança, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo toda a enfermidade, eu repreendo toda a seta do inimigo, toda a obra de Satanás. E peço, Pai, salva as almas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda enfermidade, eu ordeno a bênção e a cura para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores,
ore por mim, ore pela minha família. Eu sou carente das vossas orações. Eu amo a cada um como se fosse a mim mesmo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.